Muito boa tarde. Embora esta apresentação vídeo conte apenas com dois intervenientes, o trabalho de pesquisa que vamos passar a apresentar de forma muito breve foi elaborado por três docentes da Universidade Católica Portuguesa, nomeadamente da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, sediada em Braga. São eles Daniela Monteiro, da área do Serviço Social, Alexandre Esteves, da área da História, e Manuel Cunha, da área das Ciências da Comunicação. Vamos então aqui fazer uma breve apresentação deste trabalho, intitulado O papel dos modelos profissionais na formação e nas representações sociais dos estudantes em serviço social, o caso de Irena Sandler. De facto, este trabalho tem um duplo objetivo inicial. O primeiro é conhecer a percepção dos estudantes do primeiro ano da licenciatura em Serviço Social da Universidade Católica sobre aquelas que são as representações da profissão nos mídia, desde há mais de 50 anos que a representação, a imagem da assistente social e do serviço social nos meios de comunicação social tem dado aso a um conjunto de trabalhos nesta área. Vamos tentar ver se a percepção dos estudantes da nossa licenciatura coincide com aquilo que foi definido nessa literatura. Por outro lado, vamos também analisar, num segundo momento, o eventual impacto do filme O Coração Corajoso, de Irina Sandler, que é de 2009, e que nos parece uma ferramenta bastante interessante para que os próprios estudantes do primeiro ano, que portanto estão a iniciar um percurso, reflitam sobre os valores, sobre as práticas e a missão desta profissão. Trata-se, como já entenderam, com um estudo de cariz essencialmente qualitativo, de natureza exploratória. Participaram 20 voluntários, portanto 20 estudantes, 8 originários dos PALOP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, e 12 portugueses. Houve um breve questionário que foi aplicado a esses estudantes no início de uma sessão, questionário esse que versava sobre as representações sociais dos assistentes sociais nos mídia, e depois dessas respostas procedeu-se à visualização de uma película do referido filme sobre Irina Sandler, e no final houve uma recolha de dados para ver quais eram as narrativas por parte dos alunos a partilhar as orientações dadas para a construção de um texto. Para análise do conteúdo destas narrativas recorreu-se à ferramenta MaxQDA. De maneira e de forma um pouco telegráfica, lembrar que os mídia, a questão dos mídia e o seu papel nas representações sociais tem dado lugar a centenas, milhares de trabalhos nesta área. Vamos só apenas relembrar alguns autores que trabalharam a questão do espaço público e das representações sociais. No espaço público, Dewey, em 1927, falava da questão do espaço público e da necessidade de conhecer aquilo que pensa a opinião pública. Aliás, ele era dos primeiros defensores, acérrimos defensores das sondagens nessa área. O Lazarsfeld, algumas décadas mais tarde, falava igualmente da questão dos meios de comunicação social e dos líderes de opinião. Assim como Habermas é um autor de referência sobre a evolução do espaço público desde os cafés literários da Inglaterra e de França do século XVII e XVIII, até a emergência dos grandes jornais populares no século XIX, que tiravam mais de 1 milhão de exemplares, e, portanto, sobre o papel que tiveram os meios de comunicação social nessas representações sociais. Depois, no segundo momento, relembrar também que a construção social da realidade, portanto, o papel que têm esses meios de comunicação social, não apenas no espaço público e nas representações sociais, mas na construção social dessa realidade. Berger e Luckmann são dois autores célebres nesta área, falam do poder da linguagem como um dos instrumentos que vai, digamos assim, marcar a realidade, vai definir quais são os papéis sociais, as imagens que nós temos, eventualmente, das profissões, e os meios de comunicação social são uma das instituições que desempenham um papel importante nessa rutinização, digamos assim, da sociedade. Henrique Massé, sociólogo francês, lembra-nos que no espaço público há vários atores que cada um deles
deles têm vários grupos que procuram impor cada qual a sua definição daquilo que consideram mais legítimo no espaço público, quer dos problemas do espaço público, quer das definições no próprio espaço público. Não há uma única definição e, portanto, há um certo combate, um certo confronto de representações no espaço público, mas o certo é que alguns grupos têm um espaço privilegiado e conseguem impor as suas definições no espaço público. E lembrar também, entre outros autores, Erving Goffman e o seu conceito de identidade social, identidade social que corresponde à imagem que os outros têm de nós e que se distingue da identidade para si, que é a imagem que nós temos de nós, e da identidade, perdão, pessoal, que é a imagem que nós queremos dar aos outros de nós próprios. Essa identidade social, que é a imagem que os outros têm de nós, também se aplica, por exemplo, às profissões. A identidade social de uma profissão, a imagem que a sociedade tem de uma determinada profissão. E algumas dessas identidades sociais podem ser marcadas pelo que lhe chamam o processo de estigmatização, isto é, uma imagem negativa. Aliás, na representação do serviço social nos mídias, há uma tradição na literatura que analisa esse fenómeno, em que se considera que a representação mediática e sobretudo da assistente social, muitas vezes no feminino, a figura da mulher, é marcada pela incompetência e burocracia. Estamos a falar aqui da representação da assistente social nos meios de comunicação social. Desde os anos 50 que há estudos nessa área, relembramos apenas Kelly. Freeman e Valentine, por exemplo, em 2004, elaboraram um trabalho muito interessante sobre um conjunto de filmes para dar uma imagem mais geral daquilo que a filmografia propõe como imagem de assistente social. E para citar apenas o último, que é citado, Blomberg, em 2019, vai analisar os meios de comunicação social, isto é, os artigos dos jornais. Ulrich, em 1994, faz a distinção na imagem que é vinculada pelos meios de comunicação social nacionais, que é mais negativa, e locais, que é menos negativa. É verdade, é preciso lembrar disso, que há um menor número de pesquisas, mas elas existem, que defendem uma visão menos pessimista, isto é, o assistente social e o serviço social nem sempre é visto de uma maneira assim tão negativa como pintam, digamos assim, algumas pesquisas, mas estas investigações são em menor número. Interessante é ver também quais são os eventuais impactos dessa narrativa, dessas representações. E há impactos sobre 3 domínios grandes. Ou possíveis impactos. É sobre a prática dos próprios profissionais, até que ponto estas imagens que são transmitidas nos meios de comunicação social têm um impacto sobre as próprias práticas dos profissionais. Ponto 2, até que ponto tem também impacto na confiança dos utentes. E ponto 3, no recrutamento dos profissionais, isto é, digamos assim, entre aspas, nas vocações de futuros assistentes sociais. E é isso que nos interessa, aliás, neste corpus de 20 estudantes do primeiro ano de licenciatura em Serviço Social, relembrando que 12 são portugueses e 8 são originários dos países africanos de língua oficial portuguesa, portanto dos PALOP, e chegaram recentemente a Portugal. E, portanto, no breve questionário, muito brevíssimo questionário que fizemos no início da sessão, é interessante reparar que os portugueses consideram que a comunicação social dá uma imagem mais negativa do assistente social, enquanto que os seus colegas originários da África lusófona, não têm essa visão. Consideram que os meios de comunicação social não dão uma imagem assim tão negativa. Se formos, entretanto, a ver em formatos, vemos que uns e outros consideram que os formatos onde essa imagem mais negativa é dada é nas telenovelas, portanto na ficção, e nos talk shows. Os talk shows muitas vezes associados às rúbricas criminais. Não é? Dão alguns exemplos, também dão outros exemplos às vezes de documentários da Netflix, por exemplo. Na generalidade, consideram que os meios de comunicação, portanto, quer os alunos portugueses, quer os alunos de outras nacionalidades africanas de língua portuguesa, consideram que os meios de comunicação social têm um papel importante e influenciam de modo decisivo a maneira como a população olha para a profissão.
Mas ao mesmo tempo, quer os portugueses, quer os seus colegas estrangeiros, da turma, consideram que eles próprios não foram e não são influenciados pelos mídia, porque a escolha que pautou a sua decisão de escolher o curso de serviço social foi marcada por outras experiências e não tanto por por essa experiência, digamos assim, dos mídia. E, portanto, foi aí nesse segundo momento que propusemos então à turma de visualizar, perdão, o filme de Irena Sandler. O filme visualizado foi a história de Irina Sandler, também conhecido como O Coração Corajoso de Irina Sandler. Ela foi uma assistente social que ajudou a salvar 2.500 crianças judias do gueto de Varsóvia na Segunda Guerra Mundial. Foi uma assistente social que guardou o nome das crianças, registando de forma a que elas pudessem ser devolvidas aos seus familiares, mas durante muito tempo a sua história era desconhecida. De facto, em 2006, ou apenas em 2006, é que, sendo divulgado com maior mediatismo a sua história, é que a International Federation of Social Workers a distingue com o prémio Most Distinguished Social Worker. Relativamente àquilo que foram os resultados das narrativas dos estudantes, relativamente à visualização deste filme, foi importante compreender que, ao nível do ensino-aprendizagem, os estudantes consideram que a visualização de filmes ou de recursos audiovisuais, por serem mais atrativos, acabam por ajudar à melhor compreensão de enquadramentos históricos, ajudam no fundo, a compreender, se for sobre a nossa profissão, a compreender a profissão e a podê-la discutir em contexto formativo, relacionando melhor com os próprios conteúdos programáticos. Tendo em conta esta dimensão da importância para o ensino-aprendizagem, temos também outra dimensão ou outra categoria muito importante que tem a ver com a Sandler como modelo inspirador. É algo que está presente na literatura, não é? Apontando-a como um modelo profissional, por ser um exemplo positivo, por não desistir das pessoas, dos seus valores, da defesa da justiça social, mas também aqui a defesa dos direitos humanos, ligando-se depois com um aspecto muito importante que tem a ver com a sua dimensão ética. É um aspecto também muito referido na literatura quando se fala desta figura histórica do serviço social. Dar conta apenas que para os estudantes é curioso que esta dimensão heroica da Sandler, embora seja inspiradora, cria um certo receio, na medida em que ela, para guardar o segredo ou proteger as crianças que salvou, mesmo sob tortura, depois de capturada pelo exército nazi, nunca revelou os nomes das crianças salvas, nem as famílias a quem foi entregue, nem o novo nome que lhes terá sido atribuído depois de entregues a famílias, o nome de famílias polacas ou cristãs. Portanto, a dimensão ética é muito valorizada, a questão dos princípios e valores defendidos é uma tónica ótima a ser discutida a partir deste filme. Os alunos também apontam, exatamente por esta componente heroica também refletida, uma vez que foi sujeita à tortura, a questão da capacidade e da importância do sigilo, não é? E, de certa forma, da confidencialidade como uma forma de sigilo. Outro aspecto, outra categoria, foi a reflexão, ou permite o filme também a reflexão e a história de Sandler, da intervenção mais direcionada com as crianças, mais direcionada para as famílias, mas simultaneamente aqui também referido na literatura como um exemplo para se pensar todas aquelas intervenções de defesa de comunidades ou grupos oprimidos ou grupos perseguidos, como era o caso da comunidade judaica naquele período.
a dar conta também de outra categoria importante e que permite uma reflexão em contexto formativo, é a importância de percebermos o papel de Sandler neste contexto, de que forma é que ela age, que valores a norteiam, a ela e a outros que a ajudaram, e a muitos outros que estão na história e que permitiram salvar muitos judeus neste período negro da história da humanidade, e que se cruza aqui também com a ideia do trabalho da equipa. O trabalho da equipa é realmente determinante, perceber que uma pessoa sozinha não é capaz de fazer feitos tão grandiosos ou tão expressivos em termos de número, como foi o número de crianças salvas. Portanto, aqui a dimensão do trabalho de equipa também é muito valorizado e realçado. Umas notas conclusivas, tendo em conta aquilo que também fui apontando, que tem a ver com a importância dos recursos audiovisuais no ensino-aprendizagem, a importância de falar em figuras históricas do serviço social, porque elas permitem não só compreender as origens, os contextos de desenvolvimento da própria profissão, mas também ajudam a favorecer a mudança nas representações sobre a própria profissão, pode ser importante, figuras de tanto relevo, figuras que foram precursoras, reformadoras e que permitiram mudar percursos da história de alguma forma, ou contribuíram para essa mudança, na defesa daquilo que são os nossos princípios e valores, e a ideia de que podem, de facto, inspirar novas gerações e comprometer essas mesmas gerações com a própria identidade, como falamos no último ponto, a própria identidade da profissão. É importante e é inspirador e é determinante, até porque na própria atualidade vivemos contextos em que os próprios assistentes sociais enfrentam as mais diversas crises de representação coletiva, mas também, muitas vezes, organizações e sistemas políticos adversos e que condicionam ou pretendem condicionar o agir profissional, e nesse sentido é importante que os profissionais tenham capacidade de nunca saírem da linha daquilo que são os seus valores e os princípios norteadores da profissão. Muito gratos pela vossa atenção. Obrigada.